Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula sobre gestão estratégica. E na aula de hoje iremos falar um pouco sobre os pilares da gestão estratégica que uma empresa deve definir se ela quiser se melhor posicionar no mercado. Eu sou o professor João Paulo Ciribelli e acompanhe comigo a mais uma aula. Sobre esses pilares da gestão estratégica, estou me referindo à definição da visão, da missão, dos princípios e valores de uma empresa, bem como as suas vantagens competitivas, ou seja, o diferencial que ela possui no mercado. É isso que nós veremos na nossa videoaula de hoje. Vamos começar então definindo o que seja a missão de uma empresa. Podemos entender a missão de uma empresa como a declaração concisa do propósito fundamental da organização. Ou seja, é o motivo de ser, de existir ao qual uma empresa abriu as suas portas, resolveu abrir, o seu negócio dentro de uma sociedade, dentro de uma organização. A finalidade da sua existência é o motivo, ou seja, o motivo pelo qual uma empresa abriu sua porta. Isso sim é o que entendemos e definimos como a missão de uma empresa. É como se fosse o DNA da empresa, definindo a sua identidade e não costuma mudar ao longo do tempo. O que eu posso dizer sobre a questão de a mudança de uma missão estratégica é que ela pode acontecer sim, mas somente em situações muito específicas. Por exemplo, no caso de uma fusão, de uma incorporação, de uma mudança muito estrutural na empresa, no seu objetivo, no seu propósito de vida. Nessas situações, eu acredito que possa haver sim essa mudança, essa alteração da missão, mas não é algo que a gente costuma modificar com uma certa frequência. Lembrando também que a missão ela deve estar muito afinada, muito sincronizada com as necessidades, com os desejos do consumidor e mesmo da sociedade. Afinal, o motivo de ser e de existir de uma empresa deve estar sempre relacionado a satisfazer esses desejos e essas necessidades, a propor para as pessoas melhores soluções para o seu dia a dia. E para que a gente possa definir a missão, precisamos levar em conta alguns critérios, alguns indicadores que são importantes na hora de definirmos, na hora da gente poder conseguir enquadrar a nossa empresa dentro de uma determinada realidade frasal. Uma primeira dica que eu dou às pessoas que queiram definir a missão da sua empresa ou da empresa onde trabalha seria entender quais são ou qual é o principal benefício que a empresa entrega ao cliente. Esse benefício pode estar relacionado a preços mais baixos, ou uma qualidade superior, desempenho tecnológico, respeito ao meio ambiente, responsabilidade social e ambiental. Enfim, existem muitos benefícios que uma empresa pode entregar para a sociedade e ela precisa entender qual é o principal, quais são os principais benefícios que estão sendo oferecidos. Defina também qual é o diferencial competitivo que o torna diferente da concorrência. No que a sua empresa é melhor do que os concorrentes? É claro que uma empresa não consegue ser melhor em muitas coisas ou em tudo. Ela vai ser melhor em alguns pontos, em algumas situações. Ela é melhor na entrega, ela é melhor no atendimento ao cliente, ela é melhor no sistema online. Tente entender no que a sua empresa é melhor do que o concorrente, quais são as suas vantagens competitivas. Defina também se há algo especial que deve estar na missão, algum ponto que seja extremamente importante e relevante que você quer perseguir, que você quer buscar colocar isso em prática dentro da sua empresa. E aí você deve elaborar uma frase curta que representa os aspectos definidos de maneira clara e também de maneira objetiva. Porque uma missão para ficar na mente dos clientes, da sociedade, dos colaboradores, todos os stakeholders que estão em volta da organização, precisa ser uma frase de efeito, uma frase que realmente represente a sua empresa e seja clara e objetiva. Apresente e valide
com todos os participantes interessados. Ela tem que fazer sentido para eles. Não adianta você definir uma frase, definir uma missão, se você a escolheu apenas por ser bonita, por ser algo que chame a atenção. Mais do que isso, ela precisa ser representativa, ou seja, ela precisa captar o DNA da empresa numa única frase. E isso não é algo fácil de ser feito. E isso precisa também ser compartilhado, ser entendido, absorvido pelos seus colaboradores, por todas as pessoas que fazem parte da empresa, principalmente no ambiente interno. Depois de definida a missão, divulgue essa missão e tenha sempre em mente que a missão deve ser viva e ser usada em todos os momentos de tomada de decisão e ações do dia a dia da empresa. Quando as pessoas, quando os gerentes, quando os diretores forem tomar as decisões para a empresa, essas decisões devem ser pautadas pela sua missão. Afinal, a missão, como eu disse inicialmente, é o sentido de ser e de existir dessa organização. Ela precisa ter uma identidade, ter uma cara, ter uma maneira e uma forma de agir. Por isso é tão importante nós definirmos a missão da empresa e que essa missão seja realmente o DNA e seja compartilhada por todos os colaboradores. Bom, vamos agora ver alguns exemplos sobre missão. A empresa Google, por exemplo, definiu como sua missão organizar as informações do mundo todo e torná-las acessíveis e úteis em caráter universal. A gente vê que é uma missão ousada, você ter um serviço que seja feito em caráter universal, ou seja, no mundo todo, mas ao que parece ela está de fato conseguindo cumprir a sua missão. A empresa Microsoft tem como missão ajudar as pessoas e empresas em todo o mundo a concretizarem todo o seu potencial. Já o McDonald's, servir alimentos de qualidade, com rapidez e simpatia, num ambiente limpo e agradável. Precisamos entender que quando uma empresa define a sua missão como sendo essa, todas as suas decisões, todo o processo decisório, todo o seu planejamento estratégico, ele deve ter como pano de fundo essas questões que são pilares da empresa. Esses alimentos que tenham qualidade, essa rapidez, e por isso a questão do fast food, a simpatia aí está relacionado muito ao atendimento dos funcionários, também ambientes que sejam limpos e agradáveis. Já a Avon tem como missão ser a companhia que melhor entende e satisfaz as necessidades, produtos, serviços e autorrealização das mulheres no mundo todo. Vamos então para o nosso próximo conceito, que está relacionado à visão. Vimos agora a questão da missão, conceito, como é que eu defino e alguns exemplos. Vamos fazer a mesma dinâmica para o próximo conceito, que é visão. Acompanhe aí. Podemos então definir a visão de uma empresa como algo que representa um estado futuro para o negócio. É uma intenção, um desejo, é onde ela deseja chegar, o que quer alcançar. Diferente da missão, a visão da empresa é criada para um período de tempo pré-determinado. Portanto, a visão pode mudar ao longo do tempo, de acordo com o momento que a organização se encontra. Fazendo uma diferenciação entre missão e visão, a gente entende que a missão é algo que ela busca no presente, um estado atual da empresa. São os principais atributos que ela busca atingir. Como eu disse, é o motivo de ser e de existir de uma empresa. Já a visão é um estado que ela busca alcançar, que ela deseja alcançar. Certamente essa situação é uma situação futura, que geralmente não se consegue conquistar de uma forma muito rápida, porque a visão ela está relacionada a objetivos que são mais estruturantes, a objetivos que mudam muito a dinâmica da organização. E aí eu preciso de recursos financeiros, recursos tecnológicos, recursos de pessoas. Tudo isso demanda tempo, demanda investimento, demanda trabalhos diários, mensais, semestrais, para conseguir chegar nesse objetivo, que é
estruturante essa intenção de futuro. Como eu disse há pouco, a visão ela é um pouco mais mutável, não muito, mas ela permite um pouco mais de mutação na medida em que o ambiente no qual a empresa está inserida muda. Se a estratégia do meu concorrente muda, se um novo produto ou serviço entra no mercado, a minha estratégia, né, o meu objetivo de futuro, ele precisa ser revisto com base nessa nova realidade. Mas como é que eu posso, então, definir a visão da minha empresa? Pense nas seguintes perguntas. O que a empresa quer se tornar? Aonde é que ela quer chegar? Qual é o seu ideal? Qual é a sua intenção de futuro? Em que direção a empresa deve apontar os esforços dos dirigentes e também dos colaboradores? Para onde os recursos investidos estão levando a empresa? O que eu estou ajudando a construir? Isso é muito importante, a definição da visão, porque uma empresa que não sabe para onde ela quer caminhar, para onde ela quer ou aonde ela quer chegar, ela tem mais dificuldades, por exemplo, de alocar os seus recursos. Nós sabemos que os recursos nas organizações são muito escassos e você precisa alocá-los de uma forma mais eficiente possível. E alocá-los de uma forma eficiente significa a empresa ter sintonia com o mercado no qual ela está trabalhando, com o mercado no qual ela está inserida. Bom, vamos ver agora alguns exemplos de visão. E trouxe para vocês exemplos da Cacau Show, da Nike, da Samsung e do Nubank. Começando então com a empresa Cacau Show. Ser a maior e melhor rede de chocolates finos do mundo, oferecendo aos seus clientes e parceiros uma relação duradoura, com foco no crescimento, rentabilidade e responsabilidade socioambiental. Então percebam que essa situação não é uma situação atual, mas é uma situação que é buscada pela empresa Cacau Show. Já a Nike busca ser uma referência em artigos esportivos, mantendo assim um vínculo com qualidade de vida e de pessoas. A Samsung, por sua vez, tem como visão manter a primeira posição no mundo na mesma linha de negócios. E no Nubank, resolver a vida financeira das pessoas com transparência, segurança e simplicidade. Falamos até aqui um pouco sobre missão, como é que nós conseguimos construí-la e exemplos. Depois passamos para visão, trouxe o conceito para vocês, como é que a gente pode construir, ou algumas perguntas que são importantes na hora de definir a visão. Passei também alguns exemplos e agora vamos para os princípios e valores de uma organização como algo estruturante para as empresas no que se refere à gestão estratégica. Indo inicialmente para o conceito, uma vez definida a missão, quem sua empresa é e a visão, onde ela quer chegar, precisamos definir algumas regras para o jogo, ou seja, de quais valores da empresa não podemos abrir mão. Assim como você tem os seus princípios, tem os seus valores, a empresa também deve buscar seguir alguns princípios, alguns valores que sejam representativos da sua identidade. Estes valores também devem devem respeitar o DNA da organização. São os ideais de atitude, comportamento e busca de resultados comuns aos empregados, líderes e acionistas nas relações com clientes, fornecedores, comunidades, parceiros e governo. Quando a gente trabalha com princípios e valores, a gente deve pensar sempre nessas instituições, essas pessoas que fazem parte direta ou indiretamente com a nossa organização. E todos esses atores, sejam eles fornecedores, clientes, comunidade, parceiros, governos, acionistas, os diretores, os empregados, todos eles devem ter o respeito da nossa empresa e trazer em seus valores e seus princípios essa afirmação. É a partir dos valores que as organizações se definem e alimentam a sua estratégia através das pessoas.
No momento da aquisição de talentos, por exemplo, é extremamente importante que os recrutadores identifiquem fit cultural e valores comuns entre os candidatos e a empresa. Dessa forma, a integração será mais fácil e rápida. Uma empresa pode ter em seu DNA e seus princípios e valores questões relacionadas ao trabalho em equipe. E quando você vai recrutar alguém, esta deve ser uma observação que os recrutadores pensem e identifiquem na hora de recrutar alguém. Por outro lado, às vezes a empresa ela tem um posicionamento mais competitivo, ela incentiva mais a questão da competição até mesmo internamente, desenvolvimento de produtos, de serviços, bonificando atitudes. E isso faz com que o perfil que eu demande para a minha empresa seja um perfil mais empreendedor, mais proativo, mais competitivo dentro da realidade empresarial. E quando você for definir os princípios e valores da sua empresa, pense, por exemplo, quais atitudes e comportamentos a sua empresa gostaria de ser lembrada, caso fosse uma pessoa. Por quais atitudes e comportamentos ela gostaria de ser admirada? A partir das suas listas acima, quais dessas atitudes e comportamentos fazem sentido como valores para serem incorporados no DNA da sua empresa, ou seja, para serem incorporados na missão da sua empresa? Identifique quais comportamentos e atitudes observáveis representam seus valores. Apresente e valide com todos os participantes interessados a relação precisa fazer sentido para eles também. Realmente, por exemplo, quando eu trabalho com um valor relacionado à ética, ao respeito à comunidade e ao meio ambiente, eu preciso ter dentro da minha empresa atitudes, ações que sejam condizentes, sejam consonantes com esses princípios, com esses valores. E além de validar todos esses valores com os colaboradores, compartilhe e use como livro mestre para a tomada de decisão no dia a dia e nas questões estratégicas. Quando eu estabeleço os princípios e valores da minha empresa, eu estou falando da definição dos pilares, ou seja, por onde é que as decisões devem se apoiar. As decisões devem se apoiar em questões relacionadas a respeito aos colaboradores, à dignidade da pessoa humana, respeito à vida, ao meio ambiente, questões relacionadas aos acionistas, foco nos acionistas e na lucratividade. Enfim, as decisões elas precisam ter como pano de fundo, como background, esses princípios e esses valores. Alguns exemplos de princípios e valores que eu posso trazer para vocês estão relacionados a transparência, criatividade, equilíbrio, sustentabilidade, inovação, cliente no controle, ética, responsabilidade social, democratização da informação e personalização. As empresas, geralmente, quando definem seus princípios e valores, elas se apoiam muito em termos e em expressões como ética, como respeito, como sustentabilidade, integração com a comunidade. Isso é o que a gente mais costuma ver na definição. Mas façam a definição de princípios e valores de acordo com aquilo que a sua empresa realmente entende como importante. Porque senão vai ser apenas algo bonito no papel e não vai ser visto. E as pessoas, elas percebem, os colaboradores percebem quando isso acontece, os clientes percebem quando isso acontece. E aí fica uma situação que era para ser interessante para a empresa, acaba ficando desagradável. Como último termo importante aqui para entender essas palavras relacionadas à gestão estratégica, que são extremamente importantes e estruturantes na definição da estratégia empresarial, da gestão estratégica. Finalizamos com o termo vantagem competitiva. E isto é a capacidade de uma empresa fornecer produtos, serviços, ideias, experiências de forma melhor, com mais qualidade ou mais barato do que os seus concorrentes. Ou seja,
Trata-se do conjunto de qualidades que conferem maior valor às entregas da empresa, capacitando-a como referência acima dos concorrentes. E quando eu digo fornecer maior valor, não necessariamente isso está ligado a fornecer produtos com qualidade a preços mais baixos. Valor está relacionado à percepção do cliente. Aquilo pelo qual o cliente percebe como vantagem, como um benefício, como algo que irá contribuir para o seu dia a dia. Trago ainda um segundo conceito, uma das grandes autoridades no assunto, que é Mintzberg. Segundo esse autor, a estratégia competitiva ou vantagem competitiva é a arte de criar ou explorar as vantagens mais fortes, duradouras e mais difíceis de duplicar. A estratégia competitiva está voltada ao que a empresa pode fazer melhor do que seus concorrentes. E aqui é interessante nós ressaltarmos alguns aspectos levantados por Mintzberg. Que vantagem competitiva ela precisa ser sustentável a médio e longo prazo. Não adianta eu ter uma vantagem em relação aos meus concorrentes, mas que o concorrente consegue imitar com uma certa facilidade, consegue copiar isso. Precisa ser algo difícil de ser imitado, difícil de ser explorado pelos meus concorrentes. E isso não é uma tarefa simples nem fácil de ser conquistada. Quando uma empresa busca ter vantagem competitiva no mercado, ela deve encontrar algo que seja único, que seja valioso, que o seu produto ofereça, que ao fornecer esse produto, ao fornecer esse serviço, ele tenha características que o distinguem dos demais, o distinguem dos concorrentes. Pode ser relacionado à qualidade, pode ser relacionado ao preço, pode ser relacionado ao desempenho tecnológico, alguma inovação, algum aspecto que faça sentido para o cliente como uma vantagem e que os concorrentes tenham muita dificuldade de imitar, de copiar, de fazer de forma igual ou mesmo parecida. E nós vamos ficando por aqui. Agradeço a presença aí de todos. Hoje nós falamos um pouco sobre missão, visão, princípios e valores e vantagem competitiva. Termos muito importantes dentro do planejamento estratégico, dentro da gestão estratégica. Então, muito obrigado e até a nossa próxima videoaula. Grande abraço. Tchau, tchau.